Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? E seguir aí a nossa página, divulgar as nossas matérias. Como prometido, né? Estou aqui ao lado do senhor Rudy Hort, morador antigo aqui do bairro Progresso, e ele vai falar para a gente um pouquinho da sua história de vida aqui no bairro, algumas coisas bem bacanas. Vale a pena acompanhar e conhecer um pouquinho da história e da cultura aqui do bairro Progresso. Senhor Rudy, conta aí para o pessoal que está nos assistindo um pouco da sua vida, da sua família em si, quando veio para Blumenau, o que o senhor achar aí bacana para o pessoal conhecer um pouco da sua história. Pois bem, é muito prazer estar nessa hora falando esse programa do seu Paulo. E eu quero aqui dizer, se eu teria assim que ter um dia todo para dizer minha vida, porque eu nasci nesse bairro, nasci aqui no Garcia Jordão, acima do clube, né? E hoje eu moro aqui, já morei na Rua 15, já fui vereador, só para saber, no tempo que o vereador não era assalariado, eu fiquei pobre, fiquei muito pobre. Mas graças a Deus hoje eu tenho um bom carro e estamos aqui participando desses festejos todos do Clube Castilho Garcia Jordão. Ainda jogo minha bote no Castilho e eu com meus 92 anos, imagina, não é para qualquer um. O senhor Rudy falou uma coisa muito interessante. Gente, olha só, ele foi vereador em Blumenau na época que vereador não ganhava salário. Pode ter certeza que ele ajudou muito, mas muito aqui no crescimento do nosso bairro. É verdade, é muito verdade. Francamente, hoje eu não me arrependo de ter aceito aquele convite para ser candidato a vereador. E na época eu fui um dos mais votados do bairro. E nós éramos em 5 vereadores do Garcia, imagina. Sim. E hoje tem talvez um e eu lá. Mas na época era fácil procurar, porque ninguém... Não, muito pelo contrário, era difícil alguém aceitar, né? Mas tinha muito candidato, mas todo mundo pensando, não vou ganhar nada. Mas a gente participou e não se arrepende até hoje ter participado em favor da comunidade. Olha que era gostoso. Na época de Félix Tais era prefeito, ele hoje me abraça e, falar bem a verdade, ele me beija por ter sido um homem e trabalhado em favor da comunidade, sem receber salário. Seu Rudy, e família, seus pais, enfim, aqui no bairro, sua família no bairro, conta um pouquinho pra gente da família. A nossa família é muito grande mesmo. E meu pai era do município de Brusque, e aqui o número de Hort em si tem mais do que lá em Brusque, porque veio meu pai, veio os irmãos deles, e se casaram aqui e formaram as suas famílias. E nós éramos em 6 irmãos, e eu sou o único ainda que estou aqui presente, porque os outros já vieram deixar nós nessa terra. Né? E já estão em outra cidade, em outro local, né? Já foram daqui. Então a gente aqui teria assim, como já disse para o professor Paulo, teria que ter um dia todo para a gente falar da nossa família, né? Mas é claro que isso não será possível agora, mas um dia, quem sabe, a gente tem mais uma outra oportunidade e pode ainda comentar mais coisas. Gente, é muita história, é muita cultura. Se o seu Rudy fosse contar todas as histórias aqui do bairro, olha, daria um livro. Falando em livro, ele tem um livro? Tem um livro, depois vocês vão ver aqui, eu vou mostrar o livro dele. O senhor participou do Clube Castilho Jordão há muito tempo, o senhor participa, o senhor já foi rei alguma vez? Conta um pouquinho como é que é essa história aí com o Clube Também Castilho já Jordão. fui presidente do clube, Bacana. 2 ou 3 vezes a mais, então reeleito, enfim. Esses amigos da época já são todos falecidos, porque eu com 92 anos, eu ainda tenho muita coisa a contar, que os outros amigos já foram todos. Como disse um dia um cidadão aqui, ele sempre tem muita saudade daquele
aquele amigo que ele tinha na época já não está mais aí. É o nosso caso. Pessoal, uma entrevista sem fio, uma entrevista muito bacana. Na verdade, é um bate-papo, não é nem uma entrevista, é um bate-papo, né, seu Rudi? É verdade. É um bate-papo como antigamente, se reunia, né, nas varandas, vizinhos, conversava, e era aquele bate-papo bem legal. Desfiles, como é que eram os desfiles naquela época do Clube de Caça e Tiro? Nós fomos convidados na época, a prefeitura dava muito apoio aos nossos clubes, se verdade seja dita. E aí nós participávamos, eu tenho até um livro de história do clube, aqui na minha casa, eu até posso passar um para o senhor Arno, Paulo, perdão, e que nós desfilávamos em Blumenau e nós éramos destaque o clube, destaque mesmo, nós tinha premiação para melhor apresentação e nós tirávamos em primeiro lugar muitas vezes. Seu Ruth, conta aí para o pessoal que assiste a gente, aí, o pessoal muito bacana que tem acompanhado todas as matérias que eu venho divulgando, conta aí para eles o que mais marcou na vida do senhor nesses 92 anos, o que mais foi marcante para o senhor? Assim, porque a gente sempre tem alguma coisa que marca a vida da gente, né? O que mais marcou a vida do senhor? Olha, pensando bem, o que mais marcou, e eu confesso, foi o clube, o Caça e Tiro Jordão, que a gente participou desde jovem, né? Desde solteiro, imagina quantos anos faz, né? Quando eu tinha 18 anos, eu já era associado. No clube não era aqui, a sede era de particular, como hoje tem um mercado aí na nossa região. E eu, na verdade, fui todo dessa época, quando o pássaro era ainda uma árvore feita de madeira, e quem derrubava o último pedaço seria o rei, né? Hoje nós já tiramos no alvo, né? E a gente já foi rei diversas vezes, e nós tivemos, já falei antes, a presidência do clube, porque tinha me afastado um tempo, porque a minha família era assim de pessoas muito religiosas e não participava dessas coisas. Mas aí, quando eu fui de volta, cobraram o atrasado e eu, em seguida, já fui presidente do clube. Que bacana. Então, para vocês saberem, seu Rude, ele faz parte da história aqui do bairro, né? Trabalhou muito e ajudou no desenvolvimento do nosso bairro, né? Até como o próprio falou, foi vereador, que não era pago, não era remunerado na época. Então, aqui nós temos cultura, temos história, temos uma pessoa que deu sangue pelo bairro aqui, com 92 anos de idade. A nós chegarmos com essa vontade, essa disposição aos 92 anos, né, pessoal? Então, hoje, se fosse para o senhor dar um recado para o povo, para a comunidade, ou para essa juventude que está chegando hoje, né, tá crescendo aí, que recado o senhor passaria? Que mensagem o senhor deixaria? Eu deixaria algumas mensagens para o nosso povo, cada um que trabalhe honestamente. Trabalhe como a gente trabalhou, honestamente e não enganar as pessoas. Eu tenho muitos amigos mesmo, mas amigos porque eu ainda trabalho. Só para ter uma ideia, eu trabalho e fabrico fogões de inox, né? Fogareiro. Então eu tenho muita gente aqui visitando a gente e assim eles ficam muito admirados pela gente estar com essa idade, aquela disposição ainda. Mas é isso aí, por isso que a gente não se arrepende de ter sido vereador sem salário. Que bom, que bacana, né, gente? Vou mostrar para vocês aí umas fotos aí, o livro que ele tem aí guardado. O Rude vai falar um pouquinho agora desse livro aqui, do Caça e Tiro Jordão. Mostra aí para o pessoal. Isso aqui é uma história na comemoração dos 100 anos de existência. E aqui diz todos os cargos que já foram citados, já foram os diretores do clube. E não tem todos os nomes, mas a maioria deles consta nesse livro aqui. Eu vou passar um presente para o seu Paulo. Poxa, muito obrigado. Fico honrado com esse presente. Obrigado, senhor. Poxa, que bacana. Pois eu vou estar tirando fotos, tá, das páginas
E vou estar colocando lá para vocês, quem quiser olhar o livro, eu vou estar tirando foto das páginas e vou estar postando lá na minha rede social. Também temos aqui, gente, esse é Rei do Pássaro, né? Mas o senhor foi o Rei do Pássaro. É porque, na verdade, nós temos 2 festas por ano, né? Mas uma Seria considera pássaro, outra é alvo, 1973. mas é tudo no alvo, né? Sim, 1973. Foi no ano que eu fui vereador. Aqui, pessoal, olha só que bacana. Olha só, quadro aqui, ó. 1973, Rei do Pássaro. Nessa época, o seu Rude era vereador. O seu Rude era vereador nessa época. Olha que bacana, que lembrança bonita, pessoal. Olha só, isso é tudo história, isso é cultura que deve ser preservado. As nossas raízes devem ser preservadas. Rei, né? Aqui é só rei, né? Não tem nada. Então, Aqui, outro quadro, né? De 2019, onde seu Rude, ele foi rei. Fala um pouquinho de 2019 aí, senhor. Tem alguma coisa para falar para a gente dessa de na época de 2019, eu tinha feito uma cirurgia de catarata. Aí a turma perguntaram para mim, vai atirar ceguinho? Mas é ceguinho porque muitas vezes eu dizia que não enxergo mais tão bem, mas sempre levei minhas medalhas, que eu tenho mais de 150, entre outras competições. Né? Mas aí eu fui atirar e fiz esse tiro que mostramos aqui, bem no centro. Aí disse, tá bom assim para vocês? Que bacana, que bacana. Pessoal, seu Rude Hort, morador do bairro Progresso, aqui na região mais do Jordão, né, seu Rude? Nasci aqui. Nasceu aqui, se criou aqui, é raiz, é blumenauense é raiz. E como eu falei anteriormente, ajudou a desenvolver o progresso aqui na nossa região. Né? Tem muita história, tem muita coisa que o seu Rude poderia estar contando aí aos montes, mas eu fico feliz, muito feliz mesmo do seu Rude, né, ter me recebido na sua casa e falar um pouco, contar um pouco da história dele. Seu Rude, obrigado de coração por ter me recebido aqui. E eu fico assim, sabe, eu não sei nem expressar direito a palavra, de poder estar aqui do lado do senhor e sabendo tudo que o senhor fez pelo nosso bairro. É digno de uma placa. Pode ter certeza que é digno de uma placa. Mais uma vez, seu Rude, obrigado pela atenção do senhor. Muito obrigado, seu Paulo. Obrigado mesmo. Obrigado você que acompanhou aí a matéria, né? E não